de construção ou de sintaxe que a gente vai estar vendo é o pleonasmo. O pleonasmo, em alguns casos, o desejo de enfatizar uma ideia leva à utilização de palavras ou expressões que, à primeira vista, pareciam desnecessárias. Observe nessa audição esse verso de Camões. Pleonasmo. Vi, claramente visto, o lume vivo que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Camões, Luís Vaz de Obras Completas. Fragmento. Então, vocês perceberam que nessa passagem de Vasco da Gama, relata ao rei de Melinde a visão de um fenômeno natural produzido pela eletricidade na atmosfera. Uma pequena chama aparece na extremidade dos mastros dos navios ou nos filamentos dos cabos. Olha só que interessante. Isso é história, gente. Esse fenômeno é conhecido como fogo de São Telmo ou lume vivo. O espanto do Gama diante da visão de um fenômeno raro é traduzido em versos pela utilização pleonástica do particípio e do verbo visto. Então vocês podem de novo ouvir. Pleonasmo. Vi, claramente visto, o lume vivo que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Camões, Luís Vaz de Obras Completas. Fragmento. Vi claramente visto. Olha só, ele ficou tão impressionado que ele se sentiu inspirado a usar esse pleonasmo. Então, a etimologia do termo pleonasmo, de origem grega, pleonasmos, significa excesso, abundância. Ou seja, falou tudo, né, gente? Excesso de ações. Olha só. O termo é formado por pleon, que significa mais ou em excesso, e o sufixo asmo, que indica ação ou resultado. Assim, pleonasmo refere-se à utilização de palavras ou expressões em excesso, além do que é necessário. Existem vários tipos de pleonasmo, tá, gente? A gente vai estar vendo. O pleonasmo na literatura, que é uma licença poética, e o pleonasmo vicioso, que é um erro do nosso cotidiano, tá, gente? No caso do pleonasmo na literatura, em alguns textos literários, o pleonasmo pode ser usado intencionalmente para enfatizar uma ideia ou criar efeito estilístico específico. Nesse caso, o pleonasmo é usado de forma deliberada, ou seja, sabida pelo artista, e não é considerado um erro. Por exemplo, em poesia é comum usar pleonasmo para enfatizar sentimentos ou criar imagens mais vívidas. Por exemplo, clássico é subir para cima ou descer para baixo, que seria um pleonasmo vicioso. Bom, gente. E por falar em pleonasmo vicioso, nesse caso, refere-se ao uso desnecessário e redundante mesmo da palavra, que não acrescenta significado artístico nenhum à frase. Erro é considerado um erro de linguagem, pois não contribui para a clareza ou beleza da expressão. Por exemplo, dizer sair para fora ou entrar para dentro são casos de pleonasmo vicioso, pois as palavras para fora e para dentro já estão implicitamente relacionadas a sair e entrar. Concordam? Então, gente, ainda que isso tudo aqui é um pouco mais longo, tá? O pleonasmo tem vários jogos.
Em resumo, enquanto o pleonasmo na literatura pode ser usado com propósito artístico e de estilo, o pleonasmo vicioso é considerado um erro na linguagem, por adicionar palavras desnecessárias e que não contribui para a comunicação eficaz. Ok? Fica uma coisa redundante. Outros exemplos de pleonasmo na literatura. Eu sei que a letra está um pouco pequena, mas vamos estar ouvindo. Na literatura, o pleonasmo pode ser usado com o objetivo de enfatizar uma ideia, criar um efeito estilístico específico ou reforçar a musicalidade de um texto. Aqui está um exemplo de pleonasmo em obras literárias. Subir para cima e descer para baixo é um exemplo clássico de pleonasmo que ocorre em muitas obras literárias. Infelizmente, digo eu, onde o autor utiliza a repetição de palavras para enfatizar movimento vertical. Então, no caso, se eu uso na literatura para chamar a atenção de movimento vertical, é lícito usar subir para cima. Outro exemplo que a gente vê muito são lágrimas tristes, ou qualquer combinação semelhante de emoção mais lágrima. Nesse caso, a palavra triste é redundante, pois as lágrimas são frequentemente associadas à tristeza. Silêncio absoluto. Quem não ouviu ou não usa esse termo aí no nosso dia a dia? Então, silêncio absoluto aqui. Né? O termo absoluto é desnecessário aqui, pois o silêncio já implica a ausência de qualquer som. No caso, a gente está estudando aqui, gente, pleonasmo vicioso, tá? Não é na literatura. Eu acho que eu errei aqui no texto, com essa parte aqui de cima. Desconsiderem, esses são erros clássicos. Pretas trevas. A palavra pretas é redundante ao descrever trevas, pois as trevas já estão naturalmente associadas à cor preta. Gritou bem alto. Nós todo dia na escola a gente fala: professor, a Márcia gritou alto. O uso bem alto ou gritou alto é desnecessário, pois alto já implica o volume da voz. Ou seja, quem grita, grita alto. É impossível gritar baixo. Esses são apenas alguns exemplos clássicos. Não, gente, de pleonasmo que pode ser usado não na literatura, me perdoe, gente, mas no nosso dia a dia. Tá bom? Agora sim, pleonasmos na literatura, tá, gente? Agora sim que tá valendo, ó. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Ó, de Fernando Pessoa. Mar salgado. É claro que o mar é salgado. Mas, como é uma poesia, né, deixa a coisa mais bonita. Outro de Vinícius de Moraes, pleonasmo na literatura. Não é erro. Em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso. Olha só que bonito. Outro pleonasmo permitido pela literatura, chovia uma triste chuva de resignação. Esse texto é muito bonito como um todo, gente. Chovia uma triste chuva. Ok? Permitido. Eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, ainda que não seja muito claro, né,
eu nasci há 10 mil anos. Esse atrás, eu nasci há 10 mil anos já basta. Esse atrás aqui, que causa o pleonasmo no termo, tá bom, gente? Se eu disser eu nasci há 10 mil anos e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais, tá correto. Mas esse atrás, eu nasci há anos atrás, é lógico que causa o pleonasmo. Mas, licença poética para música. Outro texto de Gilberto Gil, uso do pleonasmo na literatura. Vamos fugir para outro lugar. Vamos fugir para outro lugar, baby. É lógico que você vai fugir, vai ser para outro lugar. Você não pode fugir para o mesmo lugar, né? Não tem como eu vou fugir daqui. Mas é lógico que tem que ser para outro lugar. Agora eu vou passar para vocês alguns pleonasmos que são erros, vícios, que devem ser evitados pelo amor de Deus. Labaredas de fogo. É lógico, labaredas são de fogo. Metades iguais. É lógico, gente, metades são duas partes da mesma coisa. Ok? Gritar alto, como eu tinha falado. Países do mundo, é lógico que são países do mundo, né, gente? Não tem como eu ser um país na Lua. Na Lua ainda não foi criado nenhum país, nem Marte. Então, países, é lógico que é da Terra, nosso pequeno planeta azul. Prefeitura municipal, até nos carnês de pagamento do IPTU está escrito Prefeitura Municipal da Instância Climática. Mas é lógico que prefeitura é do município. Canja de galinha, desnecessário, porque toda canja é de galinha. Então, pessoal, esses são alguns exemplos de pleonasmo. Mais alguns. Cego dos olhos. É lógico que é cego dos olhos, né, gente? Então não é necessário. Né? O garoto é cego. Basta. Andar com os pés. Pleonasmo daqueles terríveis. Enxame de abelha. É lógico que enxame é de abelha, né, gente? Só um adendo aqui, gente, ó. Manada de elefante. Se você pensar que hoje em dia, pelo uso muito evidente, muito usual da palavra manada, eu posso falar manada de búfalos, por exemplo. Então, ainda que seja um pleonasmo, lógico que manada já se refere a elefante, eu posso usar outros animais aqui, tá bom? Então a gente viu figuras de construção ou de sintaxe, chamado de pleonasmo, em suas várias instâncias. A próxima figura... Clique no card acima para ver o conteúdo completo. Canal 1000 inscritas. Um modo fácil de aprender.